Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina para todo sempre. Como sempre, na nossa primeira saudação fazemos, uma maravilha nós retornarmos e virmos de novo, para o santo lugar. E quando nós dissemos não é pretensão, santo lugar, quando dizemos não é pretensão nossa, é a convicção e a certeza de que este livro, que é a palavra de Deus, que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar. E esta santidade, esta presença sobrenatural, miraculosa e fantástica desse Deus, é que evidentemente faz este lugar o que na nossa saudação nós sempre dizemos. Foi cantado da glória da segunda casa, que foi dita pelo Senhor ao profeta, dizendo do que seria esta glória. E a segunda casa foi Jerusalém, o templo restaurado pelas mãos de Esdras e Neemias, quando eles saem lá do cativeiro e vão restaurar, mas esteticamente não era como o primeiro templo, o templo de Salomão, mas ia suplantar, porque a segunda glória que ali é dito é a figura desse personagem que nós honramos nesta noite aqui, que é Jesus Cristo. É a glória, ele entrando na sua casa, que ele chama de a casa do meu Pai. Hoje nós vamos falar sobre algo que você tem, se você está aí: vida. Nós vamos falar sobre o valor da vida. E para isso nós queremos usar um versículo do profeta antigo, Ezequiel. O capítulo 18, verso 20 do livro do profeta Ezequiel, ele se expressa da seguinte forma: a alma que pecar, a vida que pecar, será morta, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Vamos orar? Pai bendito, aqui está o texto escolhido para nossa reflexão. Agora o Senhor, mais do que ninguém, sabe da nossa insuficiência em transmitir, Senhor amado, a tua palavra, a mesma palavra que o Senhor, pelas ruas poentas de Jerusalém, da Galileia, de Samaria, o Senhor explanava. É esta palavra poderosa que transformou já há 2000 anos a vida de inúmeras pessoas, e ao longo desses 2000 anos vem fazendo discípulos e mais discípulos, e é esta a nossa intenção. Então ajuda-nos na nossa fraqueza, e que nada incomode, atrapalhe e perturbe esta nossa reflexão, por amor de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Existe um texto na Bíblia que o autor, ele vai dizer, São Tiago vai dizer no capítulo 4, no verso 14 da sua epístola, a seguinte frase: o que é a vossa vida? Ele está fazendo uma pergunta que parece ser despretensiosa, mas ela é bastante inquiridora, porque se há uma pergunta difícil de responder, é essa:
A maioria, esses 8 bilhões de pessoas que estão orbitando, estou dizendo orbitando como se fosse um astro no cosmos, orbitando o nosso planeta, elas não sabem responder essa intrínseca questão. Eu estou falando intrínseca porque elas estão vivas, está inserida na vida da pessoa, mas ela, quando perguntada sobre a vida, ela fica como que à deriva, sem saber como responder. A vida hoje está tão banalizada que nós não conseguimos mais nos constranger com violência. Nas metrópoles e em qualquer canto do nosso planeta, nós vemos as pessoas. Eu que já, a minha mulher está aqui, entrei em certos atritos, porque vi injustiça. Comprei brigas que não era minha, inclusive com ela perto, porque eu vi que era uma injustiça contra a criança, contra mulheres, e aí eu tomei as dores. Mas hoje você está vendo no seu televisor as pessoas sofrendo agravo a 1 metro de você, e tudo o que você quer fazer é fugir daquele lugar, e não se importando com o que vai acontecer com aquela vítima dessa sociedade cruel que banalizou a própria existência e vida. E quando você olha, você não tem como discordar de mim, porque é o dia a dia da sociedade, é a humanidade que está vivendo esses agravos todos. E a violência tornou-se tão trágica que a todo momento nós estamos vendo os desastres acontecendo. No máximo nós vemos uma solidariedade nos deslizamentos de terra, nas invasões das águas, no soterramento de moradias. Nós vemos as pessoas de um certo... Mas se porventura houver um pingo de risco, nós nos recuamos, nós nos atemos e nos distanciamos disso, porque vai que isto vem também para o meu lado. A vida está banalizada assim. E a pergunta que se faz pelo São Tiago, o que é a sua vida? Ele não vai colocar em grande monta a vida, o Tiago, na sua pergunta no capítulo 4, verso 14. Porque ele mesmo vai dizer que ela não é nada. É como uma sombra, é como um vento, que de repente ele faz alusão a uma flor que de manhã ela está linda e maravilhosa, como muitas pessoas que saem da sua casa, saem com seus sonhos, com seus projetos, e depois não voltam mais. E depois vão ficar no meio do caminho, e depois vão trazer as trágicas notícias de que houve um incidente, um acidente, um problema no percurso da vida, e de repente aquela pessoa, e eu certamente estou falando com alguém que está vivendo esse estado agora, inclusive, e só pode lamentar e chorar. Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não precisamos, eu sou de outras épocas, nesse país, nessa ZL aqui de São Paulo. E eu já vi períodos não tão cruéis como esse que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra. Mas tudo por quê? Porque
essas pessoas não souberam e não sabem responder o que é a vida. E a maioria das pessoas estão empurrando ela, como dizem lá fora, naquele jargão, estou empurrando com a barriga. Estou empurrando a vida. E até chegou um maluco aí dizendo, vou levando a vida do jeito como ela é. Mas peraí, se ela é boa, sim. Mas se ela não é boa, você então é um conformado. Hoje nós temos pessoas que elas se submetem ao estado que ela está. Só que tem o seguinte, esse estado que você está, ele vai causar traumas. Hoje eu converso com pessoas traumatizadas com o quê? Com a existência que ela tem. E quando perguntada, você sabe que uma das frases célebres, quando você encontra com alguém, é: oi, tudo bem? E o que ela responde? Tudo bem. Mas por que você não para entrar no cerne da questão desse tudo bem? E eu que o faço, depois inúmeras pessoas estão em praça pública, em logradouros, avenidas e ruas, literalmente chorando, porque aquele tudo bem era um lucro, uma mentira, era uma fraude. E ela não está bem. Mas por que a pessoa não está bem? Porque ela não sabe o que é a vida, ela está empurrando a vida dela. Isso aí ao nosso redor, ao nosso lado. E o pior de tudo, que a maioria delas, e eu que estou sempre contactando pessoas, elas não querem abrir para o quê? Para uma verdade. E eu chamo de nova verdade. Por quê? Porque elas acreditam que estão vivendo uma verdade. Aí eu pergunto, é uma verdade relativa ou é uma verdade absoluta? E não existe verdade absoluta a não ser por esse livro. O grande problema das pessoas é que elas se entregam aos líderes, aos pastores, aos papas, aos gurus, aos donos das religiões, que quase na sua totalidade eles estão mentindo aquilo que eles afirmam ser verdade. Aí quando eu pergunto em que está as bases dessa verdade, eles vão dizer dos livros que eles escreveram. Aí eu tenho que objetar. Eu tenho que contestar. Quem escreveu esse livro aqui, ele disse que ele é a verdade e a vida. E ele dá o porquê dele ser, inclusive, o caminho. Então, tudo aquilo que se coloca como caminho. E eu estou falando com pessoas que achou que o caminho da felicidade era estar, né? Eu tenho uma filha agora, a última, a penúltima, porque a última agora foi para Chipre. A outra que está em Miami, ela não quer voltar mais. Ela encontrou um lugar que eu já lá disse a vocês aqui, aos que nos ouvem pelas nossas páginas, pela internet, de que, de fato, ali é uma nação das possibilidades mesmo. Não é o Brasil. Porque a gente vê que os caras da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, que está quebrado, até quebrou no futebol aqui com a gente de novo, entendeu? E tantas outras. Eles vêm para o Brasil, eu falo, cara, aqui a gente está com o pessoal tudo na gamelinha aí, nos barracos, que veio a ventania aqui em São Paulo. São 84 regiões em São Paulo, inclusive aqui na nossa rua está todo mundo no escuro. Aqui. Mas como milagre, ele acontece porque a gente provoca. Nós estamos aqui falando com você, com todo... E a gente não tem gerador aqui atrás, não.
falando com todos que estão aqui na escuridão. Mas a escuridão que os incomoda deveria ser a outra escuridão. E qual é essa escuridão? Não ter o que está escrito no capítulo 10, verso 9 de João, que diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não estará em trevas. Esta é a grande razão de toda a escuridão que agora está aí, literal, e que incomoda. Almoçou pessoas comigo hoje em casa que perderam tudo aquilo de comida que estava no freezer, com 2 dias já sem luz, e perderam. E lá no prédio encheu a lixeira de comidas, algumas, né, com os seus filé mignon, suas picanha, e com os seus, como é que é, os seus peixes nobres, seu salmão, né, que estava na geladeira e foi lá para o lixo de R$100 o quilo, mais, entendeu? Aí algumas ligaram e falaram: pastor, tem força aí? Eu falei: aonde que você quer força? Não, na casa. Não, porque aqui também tem força, né? Tem, está tudo aceso aqui, entendeu? E aí eu brinco, a gente é crente, né? Eu brinco falando a verdade. E lá na igreja também nós temos forças lá, né? Força lá, né? Porque nós temos essa força aqui. E é essa força aqui que traz ademais outras forças, né? Que infelizmente atingiu 84% do nosso estado, que a ANEEL garante que até terça-feira está solucionando, mas até terça-feira, se há de convir comigo, já houve muito prejuízo. É quando vem a enchente, o soterramento, as guerras e tudo, a tragédia já está feita. Depois é simplesmente lamentar. Por isso que Tiago faz essa pergunta intrínseca: o que é a vossa vida? E você sabe que a vida, ela tem um período, ela tem tempo. Tanto é que o rei Davi, lá em Reis, no capítulo 2, ele diz, no verso 1 e 2, para o seu filho Salomão: filho, eu vou para o caminho de todos os viventes. Qual é o caminho de todos os viventes? Bom, o filho dele vai explicar o caminho de todos os viventes, que está lá no Eclesiastes, no capítulo de número 9, verso 8. Sabe o que está escrito lá? Os vivos sabem que hão de morrer. A grande pergunta é: você sabe que você vai morrer? Ô pastor, eu nem penso nisso. Só que Jeremias, no Lamentações, no capítulo 1, no verso 6 a 9, ele diz assim: você não pensou no seu fim. O próprio Salomão, ele vai dizer: aquele que, no capítulo 6 agora de Eclesiastes, aquele que viver 100 anos e tiver muitos bens, filhos, gerar muitos filhos, se ele não tiver um enterro, e quando ele está falando de enterro lá, ele está falando uma boa morte, ele é pior do que um aborto. Analise o número de abortos de 100 anos, 90 anos, 80 anos, aos bilhões, porque o índice de morte é de 69 a 70 milhões de pessoas. O índice de morte, segundo as estatísticas da ONU, que eu colhi ainda hoje, desses 8 bilhões de pessoas que estão na Terra, eles estão morrendo a cada dia nessa proporção gigantesca, mas as pessoas fecham os olhos como se não fosse acontecer com ela.
E Jeremias vai perguntar: você preparou-se para o seu fim? E você sabe que no fim vai haver um divisor de águas. Deus, ele vai colocar uns de um lado e outros do outro. E ele mesmo está dizendo aqui no capítulo 18, verso 20, que aqueles que fizeram o mal, eles vão ter um destino, e aqueles que fizeram o bem terão um outro destino. Até porque não é justo, e Deus é um Deus de justiça, ele pegar um camarada que ele serviu a Deus, adorou a Deus, ele viveu a vida regrada, ele fez tudo aquilo que Deus ordenou pela sua palavra. Não é a coisa que está na cachola dele. Porque eu conheço muitas pessoas de várias seitas e religiões que elas são melhores do que papas e bispos e padres e pastores. Eu conheço pessoas que elas são de uma índole, mas só que tem um porém. Mesmo assim não serão salvas. Não é cruel no seu ponto de vista? Não, não é cruel, porque se o homem pudesse se salvar pela sua bondade, pelo seu caráter e natureza, até porque a Bíblia diz que todos pecaram, e o pecado você sabe que é o oposto de Deus, que é santo, e não pode entrar no reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que pelas obras ninguém poderá ser salvo. E aí as pessoas, então o que eu ganho em fazer o bem? Olha, se você fizer o mal, eu sei que você não ganha. Agora o bem, mesmo que não seja, você que está me ouvindo, mesmo que não seja considerado por aquele que está ao seu lado, o seu patrão não se importe, que você é honesto, e o seu colega rouba a empresa, não sei o que tem, mas você nunca pegou um colchete de lá, você não pegou um lápis, uma folha de sulfite, e ele não está nem aí com sua honestidade. Mas só que a Bíblia diz que há o juiz de toda a terra, e ele está computando tudo isso. Se você encontrar Jesus no caminho, que fora dele não há salvação, então tudo isso será para o teu proveito, e você vai sim usufruir aqui na terra. E é uma experiência pessoal, porque eu explorei ao máximo os dois campos, tanto do mal nos primeiros 40 anos da minha vida, quanto agora deste lado aqui, ó, que eu estou convocando, conclamando, incitando você a vir, a experimentar isso daqui, esta vida, e ver que de fato o melhor estilo de vida é viver a vida em Deus. Os meus vizinhos todos, que me conhecem há muito tempo, sabem, embora eles não apreciem, por causa do quê? Do preço que se paga. Eles sabiam que quando eu não era crente, eu fumava, bebia, jogava, roubava, mentia, brigava e fazia, obrigava a me dar propina lá fora, e eles mesmos viam como eu era. E depois, nesses quase 40 anos, eles viram o estilo de vida que eu, minha mulher e a minha família nós levamos no planeta Terra. E é justamente o medo de toda essa abstinência, que quando você ama, e a relação com Deus é como a relação minha com a minha mulher. Quando eu não tinha minha mulher, ela sabe, eu saía catando tudo quanto é mulher por aí, ela conheceu até pelo menos uma delas. Mas depois que eu conheci ela, ninguém me viu mais agarrado com mulher nenhuma. Por quê? A paixão, o amor. E é justamente quando você ama esse Deus que te ama, e ele já provou que te ama, porque ele morreu por você. E a minha mulher sabe que por ela eu já
Estou disposto a qualquer coisa. Não só estive, como continuo estando, mesmo sendo crente e pastor. Vai alguém querer, entendeu, ficar tirando com a cara dela para ver? Entendeu? A chapa esquenta. E eu já provei que esquenta mesmo. Não tem esse negócio de, mas você... Não, eu tenho a minha personalidade, que não muda com a minha crença e a minha fé. Não muda. E eu não vou esperar que o governo faça, não. Porque eu já fui do governo, eu sei o que eles fazem lá. Porque eu fazia também. Então não vem querer explicar as coisas para mim e eu esperar que... Há pouco tempo mesmo eu tive que buscar o concurso de umas autoridades, mas Deus é tão bom que essas autoridades, elas fizeram o jogo que precisava ser jogado. E a pessoa em questão, ela começou a afinar e ela foi para o caminho, o lugar dela, e agora parece que abaixou o farol. Por quê? Porque tudo contribui para o bem daqueles que creem em Deus. Agora, o que o Ezequiel vai dizer? Ele vai dizer aqui no capítulo 20... que a vida que viver em pecado, ela só tem um destino: a morte. A alma que pecar, a alma é vida, não é intelecto. A alma que está dizendo aqui é vida, é a pessoa. Se você pecar, e normalmente as pessoas falam, não, meu pai, a minha mãe, e Deus aqui vai usar o profeta e dizer assim, o teu pai não tem culpa de você não valer nada, embora o seu pai não valeu nada lá atrás. A culpa é sua. Por que você, vendo que seu pai não valeu nada, você não procurou outro caminho? Nós temos muitas pessoas na Bíblia, o rei Josafá é um deles, o rei Asa é um deles, que viram como seu pai era. Eles foram buscar referência aonde? De Davi, que é o ancestral deles. E eles andaram no caminho de Davi. Seu pai não presta, seu avô não presta, seu bisavô não presta. Então busque o Deus da Bíblia. E ele então vai pegar e nortear os teus caminhos e levar você a horizontes que você nunca vai descobrir ou por você mesmo, ou pela cultura que você tem no lugar que você existe e vive. Existe bom lugar na terra? Lógico que existe. Eu estou falando da minha filha que está lá em Miami. E ela falou, pai, eu tenho que vender todas essas coisas aí, que eu não quero mais estar aí. Não quero trazer meu filho, que irredutivo, ele prefere ficar ganhando algumas migalhas aqui, como eu sempre ganhei, que se não fosse Deus entrar na minha vida, eu e minha mulher não podíamos ter essa família que nós temos. Mas Deus, como eu sempre prego, Ele é Deus em todo lugar. Ele é Deus em alto mar, Ele é Deus no deserto, Ele é Deus você embrenhado no meio das matas, Ele é Deus no meio das metrópoles, você está nesse mar de cimento, de pedra que nós estamos vivendo, e Ele vai ser Deus na sua vida aqui. E Ele quer ser em qualquer circunstância Deus na sua vida, para que os outros vejam que você fez a escolha certa. Você optou pela vida, que o Tiago pergunta, o que é a vossa vida? Jesus, certa feita, teve uma conversa com um homem ilustre, chamado de doutor da lei. Um homem que ele ditava as regras e dizia para as outras pessoas como que elas deviam ter o estilo de vida. Está cheio delas aí. Eu converso com elas. Mas aí eu pergunto, quais são as bases para você ter isso? E esse camarada tinha as bases na Torá, na lei. Só que ele enveredou, como as bilhões de pessoas na terra, na religião dele. E lá no capítulo 10 de Lucas, no verso 29,
Ele vai chegar ao extremo. Você que está me ouvindo aí, e os que estão presentes, não diriam eu vou usar até com um termo, uma frase tão chula para Jesus, como ele falou. Ele perguntou para Jesus quem era o próximo dele. Ele não é um camarada que tem patentes. Ele é uma figura ilustre, mas parece até os nossos políticos, né, que não sabem quem é o próximo. E eles são próximos de si mesmos. Se individualizam tanto que eles não veem próximo. Esse daqui é um deles. Esse camarada não sabia a vida dele. Ele não sabia por que ele vivia. Vivia como talvez o Alexandre, lembra? Aquele imperador magnífico, Alexandre o Grande, que ajuntou tantas riquezas e o sonho dele era possuir o mundo, como foi do faraó, do Nabucodonosor, de todos os Césares e de tantos outros grandes que já existiam na terra. Perdão. Quando ele prematuramente, sem se preparar, como Davi, que eu falei para vocês que lá no capítulo 2 de Reis, ele vai falar para o filho: filho, eu estou indo embora, eu vou encontrar com os meus ancestrais. Ele está dizendo, eu vou morrer. Mas ele não está falando como que constrangido, ele não está falando como que desanimado, pelo contrário, ele deu instrução. E no capítulo 29 de Samuel, ele falou até para o filho dele construir um templo ao Senhor, e ele diz, eu já reservei o dinheiro para você fazer isso. Só de ouro particular dele, ele tinha 3 toneladas do melhor ouro que você nunca viu e nem eu. Só para você ver. Esse homem aqui, esse Davi. Então ele teve uma vida de pleno sucesso. Mas ele saiu do mesmo esgoto que eu estava. Ele saiu da vida simples, da vida pequena. Só que tem uns salmos que eu gosto muito. Eu queria que você registrasse isso, não só no papel, mas na sua mente. O Salmo 113, verso 7 diz que Deus tira o cara do pó, tira do monturo, para fazer ele sentar entre os grandes, os príncipes. Aí você vai dizer, ah, pastor, para mim é tão difícil acreditar nisso. É porque você não sabe do que você vive. Você acha, e amanhã, segunda-feira, você vai acordar até como que desprezando a vida e dizendo, poxa vida, vai começar toda dor e sofrimento. A Bíblia diz que cada dia que o Senhor faz, ele diz assim, o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Deus faz um dia para te dar como presente. Quando você ganha um presente, você fica como que carrancudo, cesodo, né? Até porque aquele que está te presenteando, ele vai pegar de volta. Fala, não, você não quer, não? Pois Deus está dessa maneira. Quando você acorda numa segunda-feira e... eu sei que você não faz isso, mas tem uma parcela dela que vai ter, já voltou, vai ter, né, aquele empregado que, logicamente, aquele funcionário que não vai render o que ele deveria render, os 100%. Ele vai dar lá 30%, 40%. Por quê? Porque o time dele perdeu, ele passou as noitadas, ele teve problema com a namorada, com a noiva, com a mulher, com o marido, com todo... Ele não acorda na bem-aventurança. Como às vezes eu brinco com a minha mulher, você queria não ter nascido, acordado, né, no dia de hoje, em vez de acordar com os passarinhos, como eu costumo dizer, e você ver que eles que não têm a dispensa e a provisão, que você, graças a Deus e ao seu trabalho, que abençoou, te deu saúde para você poder acumular bens e riqueza, como diz a Bíblia, você tem o passarinho, vai cantar, mesmo sabendo que ele vai depender de Deus para ele encher o papinho dele. É assim, eu aprendo com ele. Agora eu pergunto para você,
se você não sabe o que é a sua vida, quando você vê uma montanha, você não glorifica a Deus. Quando você vê uma planície, quando você vê um campo, quando você vê a chuva, né, que agora veio essa ventania que deu 84% de apagão aqui em São Paulo, né, e quando a minha mulher viu, eu estava na sala no computador, quando veio aquele vento, eu gritei na minha sala: "Oh Deus maravilhoso!" E eu tenho história de torre da rádio que não caiu com ventanias dessa, e vi a torre de outras rádios todas na avenida, destruindo telhados, essas coisas todas, antenas. Eu vi raios que caíram e queimaram equipamentos, eu vivi tudo isso. Então eu gritei: "Oh Deus maravilhoso!" E minha mulher falou: "Você fechou a janela?" Está todas elas fechadas. E aí eu falei: "Senhor, à noite nós vamos estar lá na tua casa te exaltando." E depois a televisão mostrou todos os desastres que você talvez tenha sido vítima dela. Mas eu pergunto: você sabe o que é a sua vida? Tiago está perguntando no capítulo 4:14. E lá ele diz: sua vida não é nada. Agora, no que você estima a sua vida? Tem muitas pessoas, eu digo para vocês que eu converso com ela, porque ela estima porque ela se tornou doutor, ela se tornou empresários bem-sucedidos, elas alcançaram patentes na vida que os réis seres mortais não vão conseguir nunca, subir o topo da montanha. Aí eu pergunto: e quando você chegou nessa montanha, em qualquer esfera da vida, doméstica, social, econômica, financeira, empresarial, quando você chegou lá, a quem você deu louvor? Há muito tempo atrás tinha decalques no carro dizendo: não me inveje, faça como eu trabalhe. E eu, que sou bonzinho, dizia: cara, se eu fosse Deus, você ia ver o que eu ia fazer com você. Porque Deus te deu saúde e você está dizendo que foi o seu trabalho. Sabe por que a pessoa coloca esse decalque no carro? Porque ela não conhece esse livro. Esse livro diz para você não dizer que foi você. Você vai dizer: antes dirá: o Senhor Deus que me deu forças para eu adquirir riqueza. Você percebeu? É diferente. Eu sempre falo do capítulo 4 de Gênesis. 4 de Gênesis está começando a história de onde você saiu. E ali tem uma mulher que ela resolveu fazer com o seu marido o que esses bilhões de pessoas estão fazendo na terra: desobedecer e contrariar a Deus. E o que ela diz ali? Ela deu à luz a um filho chamado Caim. E sabe como ela diz? Eu dei à luz esse menino, eu trouxe uma vida ao mundo, ela diz. Aí ela diz: com a ajuda de Deus. E você que lê a Bíblia fala: poxa, ela está glorificando a Deus. Não, foi ela que trouxe, e Deus foi apenas o quê? Um coadjuvante. Ele foi um auxiliar. Você precisa saber, quando você lê a Bíblia, o que a pessoa está no seu intento, o que ela está dizendo, o que aconteceu com o filho dele. Foi o primeiro assassino da terra. Não foi Deus que foi protagonista daquilo. Não, foi coadjuvante. Simplesmente Deus era o assistente dela. Mas ela que trouxe a vida ao mundo. São maneiras de as pessoas dizerem aí que estão glorificando a Deus. Não, elas estão fazendo um Deus subalterno. Estão colocando Deus em segundo, terceiro e último plano. E ela sim endeusando-se a si mesma. E lógico que esse Deus que é Ele que produziu tudo. Porque a minha Bíblia diz: todas as coisas. Leia João capítulo 1, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. No meio da Bíblia, que ela divide Antigo
e Novo Testamento. O quarto evangelho diz: e sem ele, nada que existiria, nada do que foi feito se fez. Então você que está me ouvindo, foi ele quem te fez. Agora, você levanta e diz: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me fez. Agora, só que então, porém, se ele te fez, e você tem essa consciência, você vai querer ser semelhante a ele. Esse é o grande problema das pessoas que não sabem o que é a vida. Então, elas são semelhantes à mensagem que nós pregamos domingo passado, que está lá em João 8,44, ela se assemelha àquele que é inimigo de Deus. Então, quando você vê esses desastres que está acontecendo na terra, inclusive agora, que não tinha atingido a gente, mas atingiu o apagão, atingiu um monte de gente com os danos e prejuízos enormes, inclusive pessoas que, como disse, almoçou com a gente, entendeu? Que teve aqueles danos e prejuízos todos. Lógico, vão fazer processo contra a Enel, essas coisas todas. Depois, talvez, né, o advogado da Enel diga para ele brigar lá com São Pedro, ou quem fez o vento. Uma vez ele estava aqui, lá no Mar da Galileia, onde eu também fiz uma travessia num barco. Estava uma tempestade, um vento, e o mar estava furioso. Ele simplesmente chegou e ele ordenou: vento cesse, mar acalma. E a Bíblia diz que tornou-se uma bonança. Então, no meio dessa tempestade toda, e a gente tem história com respeito à tempestade, como estávamos falando da emissora da rádio, da antena, agora com a igreja, né, com o nosso lar, e nossa casa e família. Então nós colocamos: Senhor, o Senhor é muito poderoso. E aí você, como diz a palavra de Deus, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não fica receoso, medroso. Você não fica desequilibrado pensando que isto que vem pode causar qualquer dano ou prejuízo a você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Deus, ele tem dioturnamente os olhos dele sobre a sua igreja e o seu povo, que somos nós. Igreja não é o templo, não pode ser lá na Santa Sé, lá pode ser no templo do Salomão, pode ser na mesquita desse ou daquele. Deus não está nem aí com essa grandiosidade. Tanto é que o próprio templo que foi reformado por Herodes, lá em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, quando quiseram dizer para Deus encarnado, que é Jesus Cristo, de que aquele templo era magnífico, e falou: isso daí vai cair tudo por terra. Por quê? Porque agora ele queria que você o adorasse em espírito e em verdade, e que ele não ia habitar em pedras, e agora ia adorar e habitar no seu coração. Então o que Paulo diz no capítulo 6 de Coríntios, no verso 19: não sabeis que sois templo do Deus vivo, que habita em vós. Agora eu pergunto: se esse Deus habita em vós, você sabe que a sua vida é preciosa. E como que você sabe que ela é preciosa? Porque os céus pagou um preço exorbitante, que o Pedro vai dizer lá no seu segundo livro, diz: não foste, primeiro livro de Pedro diz, não foste comprado nem com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aí você sabe o que é vida. Senão você vai ser qualquer outro alucinado que simplesmente acha que você vive para adquirir patrimônio, para possuir riqueza, para ser um personagem que as pessoas vão bater no seu ombro e dizer: grande homem, quando na verdade você nem pode dizer, como eu não podia lá atrás,
dizer dos bens que você adquiriu, porque você pulou algumas receitas da dignidade e da moral para adquirir esse patrimônio que você tem. Mas só que depois vem o quê? Vem o dilúvio, a tempestade, como está acontecendo no Paraná, lá no sul. Mas vem a seca, como está lá para aqueles lados do Amazonas. Você viu como é que está lá? Você viu o contraste? E eu que fui fazer missão no Ceará, pedindo um pouquinho de água para eles beberem e saciarem a sede. Agora, quem beber de Jesus, ele diz lá no capítulo 7 de João: quem beber de mim, rios de água viva fluirão dos seus ventres. É isso que Deus produz na vida daqueles que Ele pode morar dentro dele. Como Paulo diz, você é agradecido, né, por esta palavra, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Oro agradecido, Senhor, porque nós podemos crer no que o Senhor nos diz nesta noite e saber que a nossa vida é uma dádiva, é um dom, é um presente. É o Senhor quem nos trouxe através da sua morte substituta e vicária naquela cruz, para que nós pudéssemos, Senhor, te enaltecer e o fazê-lo, Senhor, com louvor que só o Senhor é digno. Onde chegou a nossa voz, nós estamos declarando uma mudança de estado, Senhor, da vida daqueles que estão morrendo porque não